A gente falou tanto dos dois medirem forças e pensarem em ir com força máxima, com titulares e tal. A gente tem um 11 contra 11, então, preparadinho pra gente poder comparar um time contra o outro, pensando nos dois, colocando em campo o que tem de melhor. Roda a vinheta aí e bora pra esse exercício. É isso, hora da gente comparar Palmeiras e São Paulo. Quem será que leva a melhor nas escalações dos 11 iniciais? Começando no gol, de um lado Carlos Miguel, do outro lado o Rafael. Rafael que fez vários milagres, né? Defesaças contra a Portuguesa, mas ali no terceiro gol também deu uma aceitada, né? Enfim, zero culpa dele. E aí, vota em quem aí, ô Madison? Eu vou de Rafael. Rafael, pro seu clássico no sábado, vulgo amanhã, você escalaria o Rafael? Rafael. E aí, Wallace? Cara, de momento, né, que é o que eu tento trazer muito pro nosso 11 contra 11, eu acho que é muito Rafael, tá? Rafael. Eu acho que o Carlos Miguel, eu acho que tem um potencial gigantesco. Tem. Chega no Palmeiras, virou titular, né? Agora o Everton foi pro Grêmio. Mas acho que, no momento, tem pouca gente agarrando o Marco Rafael, mano. É assustador o que ele fez contra a Portuguesa. Foi 3-2. A Portuguesa poderia ter ganhado esse jogo muito antes. Foi fazer uma defesa no início do segundo tempo. Mostrou ali, Não, no primeiro tempo, cara. Defesa absurda. Então eu vou de Rafael. E aí, VS? Acompanho. 3-0 Rafael. Acho que o Carlos Miguel está num processo de crescimento, mas hoje eu vejo mais segurança no Rafael ainda. É momento ou é história, ô Vitor Sérgio Rodrigues? Sempre momento. Sempre momento. Quase sempre. A não ser que seja um São Paulo histórico contra um Palmeiras histórico. Quase sempre momento. No 11 contra 11 tem que ser momento. 1-0 pro São Paulo, então, levou a melhor aí na meta. Lateral direita temos Kelvin contra Mike. E aí, VS, volta primeiro agora. Cara, eu acho o Kelvin um jogador que teoricamente deveria estar mais pronto, mas acho que ele deu uma patinada aí no Palmeiras já no início do ano passado, do final do ano passado e início desse ano. Eu hoje, se tivesse que escalar um dos dois, escalaria o Mike. Eu acho que fosse Kelvin e Cedric, eu teria mais dúvidas. Eu acho que o Mike tá melhor hoje, aliás, o jogo do Cedric contra a Portuguesa. O Mike tá melhor, eu acho que ele tende a ser um lateral de ótimo Crespo nível. Gosta muito do Cedric, cara. Gosta. Escala ele direto. Eu acho que o Mike tem potencial bem grande, assim, como lateral pro São Paulo, de longa data, sabe? Pra ficar no São Paulo muito tempo, a não ser que alguém venda por uma coxinha e um Guaraná natural, como toda a base do São Paulo é vendida normalmente. Mas eu vou de Mike. 2-0 Mike. E aí, o Madison? Vou seguir com o Mike também. 3-0 pro Mike. Se fosse o Giai aí, Eu iria de votariam Mike no também. Giai? Eu seguiria com o Eu Mike. seguiria com o Mike. Seguiria com o Mike também. Então não deu pro Palmeiras mesmo, hein? 2-0 pro São Paulo. Chegamos à zaga. Arboleda contra Gustavo Gomes. Vota primeiro aí, Wallace. Vou de Gomes. Acho que a Arboleda poderia até ter feito o gol da vitória contra o São Bernardo, né? O cruzamento do Danielzinho. Ele cabeceia na trave, no rebote o Luciano faz o gol. Mas eu vou de Gomes, assim, para um clássico como esse, assim, eu aposto muito sempre nessa liderança que o Gomes tem, capacidade também de bola aérea, nesse eu vou de Gustavo Gomes. E aí, VS? Vou de Gomes também. Acho que um confronto altíssimo, de altíssimo nível. 2 dos top 5 zagueiros do futebol brasileiro aí. Mas vou de Gomes. Acho Mas o Gomes Arboleda foi muito mal contra o Corinthians, né? foi mal contra o Corinthians, Nossa mas senhora, acho que o ano foi passado muito o Arboleda mal. foi muito bom e do Gomes foi excelente. Né? Eu acho o Gustavo Gomes mais consistente, né? Além da liderança que ele tem. Exatamente. Eu acho ele mais consistente. O Arboleda, como você falou, ele tem uns altos e baixos, tem jogo que ele vai muito bem, tem jogo que parece que ele não tá no jogo. Então, pro momento, eu vou de Gomes. Então, acho que esse é o ponto, o Madison falou, que é o momento, né? O Arboleda vem de um clássico horrível, que é o clássico contra o Corinthians. Então, eu iria de Gomes. 2-1, então. Gomes faz esse 3-0. Vamos pro outro lado da zaga. Murilo ou Alan Franco? E aí, Madison? Rapaz, eu vou de Murilo. Gosto muito. Jogador veloz, chega junto. Então eu vou de Murilo. E aí, VS? Eu acho que o Murilo ainda não recuperou o bom momento do melhor futebol dele, né? Tanto é que a gente tem a percepção de que hoje o Fux é titular. Acho que o Alan Franco, depois de um começo meio irregular, vem jogando bem. Eu tivesse um dos dois para escalar, escalaria o Alan Franco.
Ai, cara, difícil essa. Mas eu acho que também por observação recente, pelo que eu vi recente do Murilo, que eu vi recente do Alan Franco, eu vou de Alan Franco também. Alan Franco fazia um baita clássico contra o Corinthians, errou na última bola. O nosso Marcelo Beckler seca a pimenteira. Zicou, né? Elogiou ele, 20 segundos depois ele falhou. Mas vou de Alan Franco. Então deu Alan Franco aqui nesse duelo contra o Murilo. Se fosse o Fux aí. Acho que talvez eu fosse Fux. É, né? Talvez eu fosse Fux. Tá vendo? Se fosse Fux. Atenção, Abel Ferreira, hein? Talvez o Abel até vá com o Fux também, né? Veremos. Lateral esquerda, Piquerez contra Wendel. E aí, Vess? Eu acho que o Piquerez ano passado começou bem e terminou não tão bem. Acho que o Wendel teve muitos problemas físicos, acho que prejudicou a avaliação. Tanto é que o Enzo virou titular e foi, sei lá, um dos 3 melhores jogadores do São Paulo, pelo menos no ano. Acho que o Wendel ainda precisa mostrar mais, então eu vou de Piquerez, porque acho um jogador muito consistente, embora ele tenha terminado a temporada jogando menos do que jogou em outros momentos. Tá voltando agora, né? E aí, o Wallace? Cara, o Wendel é um jogador com muitas questões físicas, né? Um jogador que às vezes a gente não dá pra confiar muito na capacidade dele de estar saudável pra jogar. E o Piquerez acho que tem um tempo que não vive a melhor fase dele, cara. Piquerez em algum momento era o lateral esquerdo automático de qualquer mano a mano, né? Qualquer mano a mano, se tivesse o Piquerez, era o Piquerez. Eu acho... Rapaz, cara... Pra domingo, pro final de semana, eu acho que eu vou de Wendel, sabia? Eu acho que eu iria de Wendel. Vou de Wendel. 1-1, você decide, Eu Mário. decido. Eu vou de Piquerez. Piquerez. Então o Palmeiras diminui. Chique demais, hein? Chique demais. Eu gosto de jogador que vai pra cima, um mano a mano, o cara passa lateral esquerdo, que vai pra cima, que tá chegando no fundo e volta pra recompor. Então eu vou de Piquerez. 3-2 São Paulo, Palmeiras encosta. Chegamos à volância. M. Martínez contra Bobadilha. Vota primeiro aí, Mad Show. Eu vou de M. Martínez. Um jogador que tem ali consegue controlar o jogo ali no meio de campo. Né? Tem um bom passe. Eu vou de M. Martínez. Aí que também poderia ser o Bruno Fux, né? Ele termina o ano passado jogando ali de volante, né? E aí, Vess? No momento, pegando o momento, eu acho até o M. Martínez mais jogador do que o Bobadilha. Mas pegando o momento, eu vou de Bobadilha. Acho que o M. Martínez está muito apático, tá... Né? Então, assim, nesse momento eu vou de Bobadilha. Eu acho até que o time não será montado... Eu acho que o time vai ser dupla... Imagino, né? Tô chutando, mas pelas observações recentes e tal... Eu acho que vai ser uma dupla de volantes com Danielzinho e Marcos Antônio, né? Eu também acho que pode ser. Eu acho que vai ser Danielzinho e Marcos Antônio. E aí o Danielzinho, pra mim, seria um atropelo no M. Martínez no momento, tá? Acho que poucos volantes do futebol paulista perderiam pro M. Martínez nesse momento. Pelo futebol que o M. Martínez tá jogando no momento. Acho que o Bobadilha ganha, vou de Bobadilha, mas acho que seria o Danielzinho aí, né? E aí, Vess, você decide. Não, já votei no... Votou, né? Votou. Perdi essa. Eu que tô louco aqui, né? Pra variar. O Danielzinho tá nessa? Não tá. Tá o Marco Antônio, ó. Marco Antônio contra o Marlon Freitas. E aí, Wallace? Caramba. Acho que chegamos no primeiro confronto que eu falo assim, cacete, velho. Foi bom nível, né? Ótimo nível. Marlon Freitas. Acho até que... Finalmente! Eu acho até que nos últimos jogos do Palmeiras, pelo menos o que o Marlon Freitas jogou, ele jogou de primeiro, né? Eu acho que talvez o confronto de primeiro talvez seja, né? Não necessariamente vai... talvez seja, não necessariamente será. Marlon Freitas e Danielzinho. Marlon Freitas jogando de primeiro volante e o Marcos Antônio. Eu vou... Rapaz, enrolado isso aqui, hein? Mas eu vou de Marlon Freitas. Acho que o Marcos Antônio no clássico contra o Corinthians acho que não foi tão bem. Acho que o Danielzinho foi melhor do que ele. Vou de Marlon Freitas. E aí, Vess? Eu vou de Marlon Freitas também, mas é um confronto niveladíssimo por cima. Marlon Freitas ou Pedro? Aí você deixou essa batata na minha mão. Não, já tá Marlon Freitas. Já foi. Tá queimando aqui, rapaz. É um duelo forte, mas eu fico com o Marlon Freitas também. 3-0 pro Marlon, que é como o Abel chama ele. Marlon. Ora, pois. Alan e Danielzinho. Aí é uma adaptação porque o nosso diretor hoje botou 3 volantes pro São Paulo, né? Então o Alan, que vai jogar na ponta do Palmeiras,
tá competindo com o Danielzinho. Ele Você é- falou ele é- dele, Wallace? Vota aí, Wallace. Não, Danielzinho começou muito bem, né, cara? Bem demais. O início dele, assim, Baita não sentiu a contratação, camisa tá? do São Paulo. Foi o melhor jogador contra o São Bernardo, foi o melhor jogador contra o Corinthians, jogador do São Paulo contra o Corinthians, apesar do empate. Eu gosto muito do Alan, assim, acho que é um jogador especial, diferente mesmo, de drible, finalização. Eu vou de Danielzinho nessa pelo momento. Assim, o Danielzinho começou muito bem o Campeonato Paulista. E aí, Vess? Eu vou de Alan. Eu acho que o Alan é o cara diferente ali, tem sido o cara diferente ali do ataque do Palmeiras. Acho que o Danielzinho tá muito bem, mas como ele cai aqui nessa adaptação, se eu tivesse que escolher um dos dois, já tendo botado 2 volantes ali, eu iria de Alan. Mad Show. A batata tá assando, vocês estão começando a complicar. Cara, Vou parar de te deixar por último, Mad Show. Tô sendo muito traíra contigo. Eu tô sentindo isso, tô sentindo lá ele. O Danielzinho, cara, como vocês falaram, começou muito bem, mas esse menino Alan aí, a gente fez, né, Palmeiras e Santos no Clássico, é um jogador com muito talento, então eu vou de Alan. Alan empata pro Palmeiras 4-4. Próximo duelo. Maurício contra Ferreirinha. Vota primeiro então agora, Mad Show. Eita! Cara, Chique demais. eu gosto do Ferreirinha, do estilo de jogo dele, vai pra cima e tal. De vez em quando, né, é meio... Lembra um pouquinho assim o Yuri Alberto nas jogadas meias erradas, mas o Maurício, pra mim, tá um pouco acima, né? Então, assim, eu vou de Maurício. E aí, Vess? Cara, eu acho que esse duelo aí, os dois precisam mostrar mais na temporada. Tudo bem, começo, né? Sem pré-temporada direito e tudo. Acho que o Maurício ainda não conseguiu ainda produzir. Acho que é um jogador que no ano passado mesmo teve uma irregularidade muito grande. Acho que o Ferreirinha ali numa outra jogada de velocidade, numa outra escapada, pode chegar. Acho que é um duelo que os dois precisam subir de produção. Eu vou deixar pro Wallace decidir, vou votar no Ferreirinha. Caralho. Botou na Cara, porra. muito amigo, né? Pega a batata aí. Muito Aí, toma a amigo. batata pra você. Você viu? Vamos Então, botar batata pra pra trabalhar. Não, você viu que o argumento dele foi: vou deixar o Asa resolver. Vou deixar o Asa você eu- vê. Mas lembre-se que é o seu time. É que eu realmente não tenho muita dúvida, não tenho muita certeza pra Ou votar. é cada um com o seu técnico, ou um é o técnico, o outro é o auxiliar, o outro é o segundo auxiliar, o preparador físico. Né? É o meu time. É o seu time. Entendeu? Então, É você que manda, meu parceiro. O Ferreirinha é muito imprevisível, né? Eu acho que o Madison foi bem na comparação com o Yuri Alberto. eu só errei a palavra. Mas é muito imprevisível, cara. Os dois, você não sabe o que vai sair dali. Acho que o momento não é bom pra nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O momento não... Já que a gente tá usando o argumento de momento pra todo mundo, acho que nenhum dos dois resolve. Eu gosto mais do Maurício. Eu vou votar... Aí eu acho que eu vou ter que fugir um pouco do momento, porque o momento dos dois é praticamente igual e ruim. Então eu vou de Maurício, que eu acho mais jogador. O Maurício realmente não tá bem nessa temporada, não. Nesse início de temporada. Não tá. O Palmeiras passou 5-4 e no ataque o Tigrinho pode voltar. Vitor Roque ou Luciano? Vota primeiro, VS. Vitor Roque. Acho que aí, apesar do Luciano na reta final... Como é que faz o Tigrinho, da ou temporada... Você que é um especialista em rugidos. Não, outro dia eu já fiz aí o rugido, vou deixar passar. Eu tenho duas grandes contribuições nessa empresa, eu acho, agora. A primeira foi o gol do talarico do André Henry e ter falado no seu ouvido pra você falar pro Vitor Sérgio rugir. E ele abraçou. E ele foi. Abracei, Você vê, voltando de férias, né? Então, isso aí tem que Mostrar mostrar movimento. serviço. Tá alto astral, né? Não, tem que mostrar serviço Entendi. também. Mas E acho foi um que... bom rugido, tá? excelente. E foi um Justiça seja rugido, feita aqui. e foi E um da selva. rugido protegido pela imagem do satélite, né? A imagem do Isso, jogo. claro. Aqui seria um Aqui rugido. vai estar aparecendo seu aqui, rosto. então Melhor não. vamos Mas foi um Pode rugidaço. fazer a comemoração do e Tigrinho. ainda quando depois eu vi no conteúdo publicado pela TNT Esportes, No a corte. minha esposa foi lá e botou o que a gente não faz pra... Alguma coisa desse, o que a gente não faz pra manter o emprego. Então, se a minha esposa postou isso, eu vou evitar Tá ótimo. fazer o rugido com a câmera aberta. Entendi. Mas dentre esses dois ali, acho que eu vou de Vitor Roque, porque acho que
a temporada começando agora, né? Então acho que fica muito a diferença dos dois enquanto jogador e a diferença dos dois como terminaram a última temporada. Eu vou de Vitor Roque. O Luciano já marcou nesse Isso. Paulistão, gol da vitória contra o São Bernardo. O Vitor Roque ainda não foi às Ainda redes, não. ô Wallace. Mas também ficou fora, tem né? jogos bem ruins do Luciano já esse ano também. Acho que tem o gol, belo gol inclusive, né? Contra o São Bernardo, mas tem jogos bem ruins, mas eu vou de Vitor Roque porque esse início do ano também carrega um pouco do momento do ano passado, né? São poucos jogos até aqui. Vitor Roque terminou bem, então eu vou de Vitor Roque. 2-0 pro Tigrinho, seu voto é nele também, Matos? Voltou pra mim, dominei no peito. Agora Deixa ficou comigo fácil, que eu né, decido pai? o que eu faço. Cara, eu gosto muito do Luciano, embora ele tenha esses altos e baixos, né? Vira e mexe, tá no banco, entra, decide, né? Falou que Cresce- essa vai cresce ser em jogo uma- grande. Cresce em Falou jogo que essa vai grande. ser uma Cresce. temporada difícil pro São Paulo, Cresce né? em jogo grande. Mas eu vou de Vitor Roque, né? Devido à temporada passada, veio numa crescente, então eu vou de Vitor Roque. Palmeiras na frente, vamos pro último duelo. Flaco Lopes contra Caleri. Vota primeiro agora, Wallace. Cara, Eu eu acho que se a gente for momento e história, pra mim dá Caleri. Eu acho que o Caleri, mesmo voltando, um jogo, o Flaco teve... acho que o início do ano do Flaco ele é oscilante. Ele faz o gol do jogo contra o Mirassol, mas é um momento oscilante. E aí eu quero pegar muito da reta final do ano passado. O Flaco sumiu na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado e da Libertadores. Tem jogos... tem aquele gol lá que ele perde contra o Santos. Na final da Libertadores ele praticamente não toca na bola. Acho que o Flaco deu uma sumida na reta final do ano passado. Cara, a final da Libertadores eu não lembro do nome dele ter sido narrado. E o início desse ano tem o gol contra o Mirassol, mas também não é um início de ano alucinante. O Caleri tem um jogo, mas para este jogo do final de semana, se eu tivesse na minha mão para o momento, eu iria de Caleri e não de Flaco. E aí, Madison? Eu vou mudar o critério, né? Em momento, eu vou de faro de gol. Eu vou de Caleri. No meu time. Você não quis o entretenimento aqui. Ah, não quis? Não quis. Porque o Vitor Sérgio ele me botou Se na podre. você empata Você foi amigo agora, do Vitor você não Sérgio. entendeu o que eu fiz. Você foi amigo do Vitor Sérgio. Você ia jogar o Vitor Ia tá Sérgio. tranquilo, mas numa- tá tranquilo. Mas tá Entendeu? tranquilo, quem acompanha... Ele é experiente. Quem me conhece sabe. Quem acompanha ele é minhas sangue. Quis se participações... indispor com o ídolo. né? Não, mas quem me acompanha conhece minhas sabe. participações no nosso grande Mano a Mano, que Tá. também está nesse YouTube aqui, sabe que eu sou conhecido como um Caleri Zete. Eu sou muito fã do Caleri. Acho Toca que nele que é gol? Toca no Caleri que é gol. Acho que ele é muito centroavante. Acho que o Flaco Lopes talvez jogue melhor fora da área e tudo. Mas como o Madison com propriedade falou, faro de gol. Faro de gol. Eu prefiro o Caleri. E como o Flaco Lopes não começou a temporada voando, terminou a E última acho temporada até mais que ou pra menos. importância pro time, né? Caleri tem importância pro time, assim. Não que o mesmo Flaco que o não tenha Madison pro Palmeiras, mesmo mas... que o Madison tivesse empatado, eu iria de Caleri para esse jogo. Falando sobre momento, tem muito tempo o último grande jogo do Flaco, né? Se você pegar a reta final do ano passado, tem muito tempo o último grande O Flaco tá querendo ir pra jogo Copa do do Flaco, Mundo, hein? tem muito tempo. Eu acho que a reta final dele talvez tenha sido o jogador que mais caiu de Inclusive, nível. tem uma quedinha aí depois que ele foi convocado, tá? Com certeza. Com certeza. Não sei se isso tem algum impacto, se tem alguma coisa. A gente já viu alguns jogadores na seleção brasileira caírem de produção depois que foram convocados e tudo, mas o Flaco caiu de produção depois que passou a frequentar as listas do professor Scaloni. Deu Palmeiras, mas no limite da emoção, né? 6-5 pro Palmeiras no São Paulo. O famoso Clássico no amanhã. gogó da Ema. Essa é boa, hein? Essa é boa. Gogó da Ema. Quem gosta da rádio carioca... Ouvi muito Gogó da Ema. É bom demais. Exatamente. Roda a vinheta aí, amanhã tem clássico. Esse foi o nosso 11 contra 11.